E vem conferir a análise do quinto episódio de Bleach. E lançou o quinto episódio da segunda parte da última temporada de Bleach. Episódio esse que começa, na verdade, de uma forma muito interessante, que é o seguinte: antigamente, ou em outros animes, antes de começar a abertura, o que muitos animes fazem? Eles mostram o que aconteceu nos últimos episódios. É como se fosse aquele anteriormente. E esse anteriormente meio que dá um resumo para o público lembrar o que está acontecendo. Para não ter que fazer isso, Bleach teve uma solução bem legal, que seria colocar aquele meio CG, que seria onde está o Urahara, e aí ele fica meio que discutindo o que está acontecendo em cada lugar. Isso é super interessante no sentido de você, em vez de ficar só recapitulando o que aconteceu, como muitos animes fazem, você coloca uma parte dentro da saga para eles discutirem isso, não ficando algo expositivo e sempre lembrando o público como um todo quem está acontecendo em cada lugar. Pode ter certeza que alguém que está maratonando Bleach quando esse anime acabar, ou está vendo esse vídeo aqui anos depois, pode pensar: pô, eles estão falando que acabou de acontecer, eu sei o que aconteceu com esse personagem, aquele personagem. Tem toda essa cena de introdução só pra falar o que personagem está fazendo em cada lugar, o que aconteceu com cada um, parece meio forçado. Bom, é até expositivo, mas o negócio é que você tem que pensar que o anime é lançado semanalmente. Então dessa forma, esse começo é interessante para sempre atualizar o público de o que está acontecendo em cada núcleo. Pra você lembrar o que está acontecendo, sem ser aquele clichê de simplesmente mostrar antes de começar a abertura, aquele meio anteriormente no episódio passado. Então eu gostei dessa ideia, é expositivo, pode ser que maratonando enche um pouco o saco, mas agora, pensando semanalmente, eu gostei dessa ideia, gostei dessa introdução, e você dá uma função para outros personagens, você mostra o que está acontecendo. Sem contar que também dá uma organização de batalha para os Shinigamis a partir dali. É legal que a partir daí você sabe o que está acontecendo com cada um, e você sabe que tem alguns pontos que ainda estão fortes e que eles vão se reunir a partir dali. A partir daí, o comandante geral, ele fala que o comando deles agora é reagrupar para a partir daí saber qual o próximo passo que eles vão dar. Depois dessa introdução, tem a abertura e a gente fica depois disso o episódio inteiro focado na luta do Masked Muscle. E eu acho isso muito interessante, porque eu tenho uma crítica muito forte a essa temporada, que seria o seguinte: uma coisa que tem que ser, além da animação bonita, além das boas sequências de ação que Bleach tem, uma coisa que o anime deveria ter, não só o Bleach, mas qualquer anime, dar características e personalidade para os seus personagens. E por que isso é tão importante? Porque isso é o que marca. Quando você vê o episódio de Bleach como um todo, quando você vê essa temporada como um todo, o que você pensa? Bom, é legal ver as lutas, é empolgante ver algumas lutas, é legal como a animação funciona muito bem. Mas quando você termina o episódio, você não fica pensando nela. Ela não te marca muito como outras lutas. E por quê? Porque elas começam e acabam de uma forma muito rápida. Você não tem tempo para sentir quando um personagem cai para ele poder se reerguer. Isso aconteceu algumas vezes nessa temporada. De capitães que estão lutando, eles começam a perder sua luta e em vez do anime dar um tempo, mais de um episódio, um respiro, para ele, quando ele voltar, você sentir que ele voltou, que ele pode se reerguer, você sentir aquela vitória e ele ter aquela chance, o anime ele faz isso tudo tão rápido que a luta simplesmente perde um pouco do impacto. Quando você está assistindo, foi o que eu falei, ela funciona muito bem como um todo. Funciona na parte da animação, a trilha sonora é muito boa e isso tem que ser destacado. Eu adoro a trilha sonora que deram pros Quincy's nesse anime de Bleach, como ela tem uma trilha que é uma batida, que parece sempre, ela cria um certo problema pra você. Você fica preocupado, apreensivo com o que vai acontecer ali, porque a trilha é muito boa. Mas ao mesmo tempo, apesar dessa parte técnica ser muito boa, o que falta era focar mais em apresentar, em desenvolver um pouco mais os personagens, dar mais camadas pra eles, tanto pros Quincy's como pros Shinigamis, a partir dali, colocar talvez um flashback ou alguma coisa, pra gente realmente, porque a gente já conhece os personagens, mas porque realmente, essa coisa da luta de ela acabar muito rápido, ela realmente não tem essa ideia de você, parece ter uma dificuldade, parece que nunca tem um senso de perigo em Bleach, e isso é um problema. Todo anime, toda obra praticamente, ainda mais shonen, a gente sabe que no fim das contas o herói vai ganhar e vai salvar o dia, isso é normal. Qual que é o objetivo, então, dessa obra, do anime, do mangá como um todo? É ele criar esse senso de perigo. É ele fazer com que, mesmo você sabendo que ele não vai morrer, que ele não vai perder, você sentir que ele pode perder. E aqui em Bleach, nesse anime, eu tô sentindo que eu não tô sentindo muito isso. Exatamente porque as lutas estão sendo muito rápidas, as coisas estão acontecendo de forma muito rápida, tanto que eles logo começam a luta, já vão direto pra Bankai, quase todos eles, todos os capitães,
Então a partir dali é uma luta legal de se assistir, mas falta mais impacto. É divertido, mas não gera aquela sensação de eu preciso rever essa luta. Eu acho que a única luta que eu tive essa sensação até agora foi a luta do Yamamoto, lá na primeira temporada. Mas esse episódio em si, como eu falei, ele não é um episódio ruim. Na verdade, ele é um episódio muito bom. Porque o Mask the Musical é um personagem muito carismático. Ele e o James são muito carismáticos. É muito legal ver o estilo de luta deles. Eu gosto como nessa parte, nesse arco, o Kubo brinca muito com a ideia de ser um super-herói, ser motivado pelos seus fãs. É uma ideia super interessante, super criativa e super bem feita no episódio. A gente começa o episódio vendo Kensei e o Rose lutando contra o Mask the Musical. E essa primeira parte dessa luta, a gente vê mais a bancada dos dois. A bancada do Kensei é legal, é interessante, mas ela não é tão impactante assim. Já o do Rose é muito legal. É muito legal ver a animação envolvendo ela, as cores que usaram nessa parte. Começaram usando um pouco de 3D. Eu gostei que eles não aprofundaram nisso, porque o do Komamura já era um 3D muito grande, que eu acho que não precisava em alguns momentos. E aqui eles conseguiram mesclar muito bem a animação tradicional junto com o 3D. Então ficou algo legal. Ficou muito... A sequência inteira do Rosé é fantástica, a bancada dele. Desde a forma de como ele usa as músicas, até o ponto de como ele vai subindo da água pro fogo. Adorei toda essa sequência. E a mistura do 2D com o 3D funcionou muito bem. Me agradou muito. Eu adorei essa primeira metade. Porque eu falei, o problema dos episódios de Bleach dessa temporada não é a animação e não é a luta. O problema é realmente esse impacto que a luta dão. Porque a primeira bancada do Kensei é muito boa e a bancada do Rosé é fantástica, a sequência inteira dela. E a forma como ele resolve isso, a forma como o Mask the Musical arranca seus tímpanos pra poder lutar, também é muito bom, acertando algo que aí sim era uma preocupação. Será que o Rosé morreu ou não? Também é muito legal ver como que o James funciona, porque ele é um personagem que ele é cortado, a gente acha que ele morreu, mas ele não morreu, ele sempre consegue se reagrupar. E no final do episódio, a gente descobre que a única forma de matar o James é se você matar o Mask. E se você não matar o Mask, ele sempre vai ser motivado pelo James, que vai ficar voltando e voltando, deixando ele cada vez mais forte. A motivação dos fãs, a motivação do fã dele, acaba fazendo ele sempre ter algo mais. Esse exagero que existe nessa parte, essa brincadeira de fã, mestre, junto com os dos capitães brigando com ele, eu acho super interessante. Aí chega na metade do episódio, e quando a gente chega na segunda parte, e o Mask vai matar o Rosé, que ainda tem um pouquinho de vida, o Range e a Hulk acabam chegando. Isso é para responder qual que era o mistério do episódio passado, que seria, duas luzes estão caindo do céu. O que são essas duas luzes? Quem são essas duas luzes? Esse episódio respondeu, Range e Hulk. A Hulk pega os dois capitães e acaba levando ele para tentar se recuperar, não morrer, enquanto o Range vai lutar contra o Mask. E aí é mais uma sequência boa de ação. E a gente já começa sendo surpreendido com a nova Bankai do Range. O formato dela, o estilo dela é completamente diferente. É legal essa luta, porque eu gosto muito dessa brincadeira, porque o Range, ele entra na brincadeira do Mask, na história que o Mask acredita que é real. Enquanto o Mask acha que é o herói, o Range é o vilão. E aqui dá bons diálogos engraçados. E eu gosto dessa dinâmica. Da mesma forma que eu gosto do James com o Mask com o Range é uma boa por causa que os diálogos são muito interessantes. O Range é um personagem um pouco mais exagerado. E mesmo assim, é muito legal ver a luta dele, ver o visual dele. E a partir da luta, a luta vai se desenvolvendo. Como eu falei, uma boa animação. Não é o melhor episódio animado, tem episódios melhores animados nessa própria temporada, mas mesmo assim, é uma animação boa. É legal também ver uma nova música que eles colocam para o Range na hora que ele vai lutar, e aí ele descobre que ele tem a Bankai nova, e a gente descobre que quando ele tá conversando com o capitão da Divisão Zero, do Esquadrão Zero, ele fala que o Range não tem o seu nome para sua Bankai completo. Então a partir daí, ele que é o homem que deu o nome para tudo que existe na Soul Society, ele vai falar o nome completo. A partir daí o Range fala o nome, numa sequência que é bem montada, bem feita, bem dirigida, e aí ele mostra a sua nova Bankai. Ao mesmo tempo o Mask mostra a sua forma final. A partir daí tem a luta, e o Range acaba destruindo o Mask, acabando com essa sequência. Depois, obviamente, tem algumas coisas boas aqui de ação, como o Mask usa o seu poder máximo, que é aquela estrela que vai no chão. O seu novo visual, seus dois últimos visuais são super interessantes, desde ele estando com a capa até super musculoso, até parecendo algum personagem de WWE, então eu gostei bastante. E aí, depois disso, o episódio se encerra e tem a cena pós-crédito do Yuryu Ishida conversando ali, descobrindo um pouco mais sobre o que é aquele imperador, sobre o que é aquele grande vilão da temporada, e sabendo um pouco mais sobre características que a gente ainda não conhece, e a partir daí, quando vai ter uma grande revelação de como funcionam os poderes dele e por que ele suga a energia dos Quincy's de volta quando eles morrem, aí eles acabam terminando o episódio para dar um gancho pro próximo episódio. Isso é uma coisa que esse anime tá acertando muito. A cada episódio que encerra, eles estão deixando um gancho muito interessante para o próximo episódio. Afinal, já que cada episódio só tá tendo luta atrás de luta, se o episódio terminasse com uma luta simplesmente, o público como um todo iria assistir o próximo episódio, mas menos engajado, menos motivado
motivado. Você dando ganchos como, por exemplo, o episódio passado, você coloca o Renji e a Ruka chegando. Esse episódio, você falando que vai ter uma grande revelação envolvendo o principal vilão do arco, acaba gerando interesse pro próximo episódio. No fim, foi mais um episódio muito bom de Bleach em questões técnicas. Eu gostei da parte da animação, apesar de não ser uma animação a melhor da temporada. Eu gostei da luta inteira do México, o episódio inteiro focado nele. Gostei de como os capitães voltando com ele e depois aparece o Renji. Gostei muito da trilha sonora nova, gosto da trilha sonora como um todo, mas o meu problema não fica pro episódio. O episódio em si, como a temporada como um todo, é muito bom. O problema vai além disso, foi o que eu falei no começo do vídeo. É esse problema de faltar um impacto nas lutas como um todo. Faltou um impacto no sentido de precisava de mais tempo pra gente sentir mais a luta. Algumas lutas são muito rápidas e eu acho que, mesmo que no mangá sejam lutas rápidas, mesmo que no mangá não tenha tanta coisa, no anime você pode dar uma esticada. No anime você pode colocar mais coisas, você pode introduzir mais coisas pra realmente criar esse algo a mais. Eu sei que ele tem uma quantidade de episódios, eu sei que isso realmente é a ideia deles, e eu sei que esse arco no mangá, que eu também já falei, eu não gosto desse arco no mangá, ele acaba sendo muita luta atrás de luta, mas mesmo assim eu acho que precisava repensar isso, pra dar mais drama, pra dar mais peso pras lutas, e assim deixar a temporada, além de muito boa, mais marcante do que ela é. Obviamente, a gente só vai saber se ela vai ser marcante ou não quando a temporada acabar, mas eu ainda penso nisso. Eu acho que se tivesse lutas mais marcantes mesmo, não que a luta seja marcante, visualmente os Queens são interessantes, os Shinigamis sempre são legais de se ver os capitães, mas eu acho que precisava de mais tempo pra gente sentir mais a luta, pra gente querer realmente voltar e reassistir a luta, voltar e querer ver ela mais uma vez, assim como foi a luta do Yamamoto na primeira temporada. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do quinto episódio de Bleach? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.